Garoto nerd é obrigado a se casar com a garota mais fofa da escola. Eu sou o Zeon Anime. E bora! Tudo começou com o governo aprovando uma lei de casamentos arranjados para resolver a crise de baixa taxa de natalidade. Assim que os cidadãos atingissem a maioridade, o governo lhes designaria um parceiro, tornando ilegal encontrar o amor por conta própria. Como um romântico desesperado e sem jeito, Yukari quer ir contra o sistema para cortejar sua paixão de longa data, Misaki, mas não tem a coragem necessária para confessar diretamente a ela. Depois de um tempo, os amigos de Yukari falam sobre como Misaki é uma gata e como eles seriam sortudos se pudessem casar com ela. Eles falam sobre como ela já tem idade suficiente para se casar, mas ainda não recebeu um aviso de casamento do governo. De volta para casa, Yukari pensa 5 anos atrás e em como estava apaixonado por Misaki desde o dia em que a viu pela primeira vez. Um dia, ela estava tendo dificuldade com seu lápis porque a borracha estava quase acabando. E após inúmeras horas de dilemas mentais, Yukari criou coragem para quebrar sua própria borracha ao meio e dar uma metade a ela, com medo de que ela a rejeitasse. Mas para sua surpresa, Misaki pegou a borracha e até se inclinou para sussurrar doces agradecimentos em seu ouvido, o que o deixou agitado como uma colegial diante de seu ídolo. Ele pensa em tudo isso, e percebe que não tem muito tempo, com seu aniversário chegando em alguns dias, o que o tornaria oficialmente elegível para casamento. Então ele tinha que confessar seus sentimentos a Misaki antes disso. E assim, no dia seguinte, Yukari se aproxima de Misaki, que está com suas amigas, e a para por 1 minuto, e Misaki pede para que suas amigas sigam sem ela. Yukari se apresenta lembrando-a de que eram amigos na escola primária, mas Misaki não se lembra de tê-lo conhecido, destruindo toda a confiança de Yukari. Misaki se vira. Em um último surto de confiança, Yukari grita para ela encontrá-lo no parque de sua antiga escola às 6 da tarde, e então sai correndo, pensando que tinha feito o que pretendia. No entanto, ele foi rapidamente humilhado quando 4 horas se passaram e ainda não havia sinal de Misaki. Então ele começou a construir antigos túmulos de areia no parquinho para passar o tempo. Pouco depois, um policial aparece e diz-lhe que já passava das 10h30 e que ele deveria ir para casa, já que era um pirralho imaturo desacompanhado. Quando ele acha que toda a esperança está perdida e começa a caminhar de volta para casa, Misaki aparece correndo atrás dele, sem fôlego, e o para, perguntando sobre os montes funerários que ele fez. Isso o leva a um monólogo nerd sobre a história deles, o que faz Misaki rir. Ela comenta como ele não mudou nadinha e lembra do projeto apaixonado de história dele sobre montes funerários alguns anos atrás. Yukari fica chocado porque Misaki tinha dito a ele que não se lembrava dele, e Misaki confessa que tinha mentido. Finalmente, Yukari cria coragem e confessa a Misaki que gosta dela, o que a faz chorar enquanto tira a outra metade da borracha de todos aqueles anos atrás e admite que também gosta de Yukari. É demais para o Simp aguentar, e ele a abraça apertado enquanto chora e diz que a amava, depois do que Misaki fica estranha e diz que eles deveriam se beijar, já que agora estavam juntos, e então se inclina para que os dois possam começar uma guerra de línguas. No entanto, a sessão de beijos deles é interrompida por uma notificação de e-mail irritante quando o relógio marca 12 horas e Yukari a abre para descobrir que sua parceira havia sido escolhida para ele, e então grita de alegria ao saber que sua futura esposa era Misaki. Nenhum deles consegue acreditar no milagre, mas então o telefone de Yukari desliga abruptamente e 2 funcionários do governo chamados Kagetsu e Motoi aparecem para entregar a carta de casamento a Yukari, o que o deixa chocado, porque ele deveria se casar com uma garota chamada Lilina da sua cidade. Os funcionários do governo não escutam seus protestos e apenas dizem que seu telefone deve ter falhado antes de irem embora. Quando estão sozinhos novamente, Misaki luta contra as lágrimas e diz a ele que seus poucos minutos juntos lhe deram coragem para ser feliz pelas próximas 7 décadas e ela esperava que Yukari sentisse o mesmo, antes de sair correndo. No entanto, ele a persegue pela noite e a abraça, declarando que queria passar a vida com ela e com mais ninguém. Enquanto isso, Lilina recebe a notificação de casamento quando acorda e se pergunta que tipo de idiota se chamava Yukari e que tipo de pessoa ele era. No dia seguinte, os pais de Lilina planejam conhecer seu futuro marido e a família dele. E o pai de Yukari, Yoyuji, até arranja para ele tirar o dia de folga da escola, já que seu casamento era muito mais importante. No entanto, Yukari desobedece sua família e, em vez disso, vai para a escola onde seus amigos, Yuyusuke e Daiki, perguntam por que ele estava lá, ao que ele responde lembrando-os do juramento de nunca se casarem, o que os deixa todos chocados. Yoyosuke argumenta com ele que eles estavam apenas brincando e que ir contra o governo era ridiculamente ilegal e, além disso, ele precisava pensar no futuro tanto quanto nos estudos. Não muito tempo depois, seu professor principal o chama para a sala dos professores e diz para ele voltar para casa. E quando ele está prestes a sair da sala, Misaki aparece do outro lado da porta e pede para falar com ele. Ela pergunta por que ele veio à escola e quando ele respondeu que a amava, ela fica irritada e diz que a conversa deles na noite anterior deveria apenas ficar na memória dele e que ele deveria ir encontrar sua nova esposa. Relutantemente, ele concorda enquanto Misaki sai correndo após dizer que o odiava. E assim, Yukari vai até a pousada onde as famílias deveriam se encontrar e quase desmaia ao ver como Lilina é linda, ficando em segundo lugar em beleza depois de Misaki. Ela está acompanhada por sua mãe, Kaede, e seu pai, Yoshiro, enquanto Yoyuji e sua esposa, Chisato, acompanham Yukari.
Enquanto as famílias se sentam uma frente à outra, o futuro casal está desconfortável enquanto suas mães conversam sobre a vida escolar e o futuro juntos. E quando Lilina tenta conversar com Yukari, ele se acovarda e não dá uma boa resposta em troca, ainda distraído pela interação com Misaki mais cedo. Isso irrita Lilina, que se levanta e grita com ele por não ter modos e depois sai correndo, o que os pais aproveitam para pedir a Yukari que vá buscar sua futura esposa, o que ele concorda a contragosto. Enquanto ele a procura, finalmente a encontra em uma sala escura com ar deprimido, e quando ele pede desculpas, ela explode dizendo que não quer casar com ele, mas mesmo assim apareceu para enfrentar seus medos, enquanto Yukari estava distraído e se comportando como um banana. Antes que ele consiga dizer alguma coisa, ele acidentalmente tropeça e acaba em cima dela, deixando-a nervosa e ofegante. Pede sinceras desculpas e explica que estava pensando em Misuki por quem ele amava. Mas antes que pudesse se desculpar por falar sobre outra garota na frente da sua parceira, Lilina arregala os olhos e pede detalhes. Depois de ouvir toda a história dele, ela declara com confiança que Misuki está escondendo seus verdadeiros sentimentos por Yukari, e então se oferece para ajudar a revelar a verdade sobre como ela realmente se sentia em relação a ele, o que o deixa confuso. Mas Lilina explica como ela era apaixonada por romance e amor em geral. No dia seguinte, Yukari está mostrando aos amigos uma foto estranha que tirou com Lilina, e quando Mizuki passa, Yu Yusuke pergunta se ela quer ver o par de Yukari, mas ela fica irritada e vai embora. Mais tarde, Yukari vai para a escola só para meninas que Lilina frequentava, já que ela pediu que ele a encontrasse lá. E enquanto ele tenta descobrir onde ela estava, ele acaba perguntando a duas garotas se elas conheciam Lilina, e elas agem de forma snob enquanto a chamam de Tênia, dizendo a ele que ela desmaiou durante a aula de ginástica. Então Yukari vai para a enfermaria onde encontra Lilina dormindo, mas ela acorda assim que ele se aproxima, declarando que estava apenas cansada. Ela o manda esperar atrás da cortina enquanto se troca, e Yukari comete o erro de perguntar sobre o apelido dela, Solitária, o que a faz engasgar e ela apressadamente afasta a cortina, revelando suas pernas nuas e calcinha rendada. Depois de levar um tapa no rosto, Yukari pede desculpas, e Lilina admite ser uma rejeitada socialmente desajeitada que só era boa nos estudos e não em fazer amigos. Mas Yukari assegura a ela que se sentiu muito à vontade conversando com Lilina, apesar de ela ser uma garota, o que a deixa feliz. Após a escola, os dois começam a caminhar em direção aos portões da escola, quando Yukari pergunta por que Lilina o convidou para lá, e ela diz que queria saber mais sobre Misuki. Mas, nesse momento, Yukari vê Misuki andando na rua atrás de Lilina, e como um cão farejador em missão, Lilina corre e a para. Depois, as duas vão a um restaurante onde ela pergunta tudo sobre Yukari e o que ela gostava nele. Depois de inicialmente estar envergonhada, Misuki se abre e entra no modo bobo, falando sobre o cabelo estúpido de Yukari e o quanto ela amava tudo nele, enquanto Yukari ouvia secretamente a conversa das garotas. Ela diz a Lilina que ficou aliviada por finalmente ter alguém com quem falar sobre seus sentimentos, já que os estava escondendo há muito tempo, e quando vai embora, diz a Lilina que deveriam sair novamente porque se divertiu. Isso faz Lilina chorar porque Misuki foi sua primeira amiga, e ela fala animadamente sobre isso para Yukari quando ele sai do esconderijo. Ela pergunta se isso era como amizade, ou talvez fosse amor, mas ele rapidamente interrompe seus pensamentos malucos perguntando se ela se sentiria melhor depois de beijar Misuki, e se não, o vínculo delas era platônico. No entanto, quando ele acidentalmente revela que tinha beijado Misuki, Lilina o incentiva a beijá-la mais uma vez. No dia seguinte na escola, Yukari está contando a Yu Yusuke como Lilina o havia convidado para ir à casa dela no fim de semana, e Yu Yusuke o elogia por ter a coragem de fazer uma coisa tão ousada, mencionando que ele nunca conseguiria fazer isso. Ele então se lembra da vez em que criou coragem, um cara o havia encurralado porque a esposa arranjada dele era apaixonada por Yu Yusuke, e Yukari tinha testemunhado tudo. Quando o outro cara tentou enfrentar Yukari e ameaçá-lo, ele foi em frente e chamou a polícia, o que os dois amigos agora riam. Mais tarde naquele dia, Yukari vai até a casa de Lilina, onde Keida o recebe, e antes de irem para o quarto dela, ela diz aos três para se divertirem, o que deixa Yukari confuso até ele entrar no quarto e encontrar Misuki esperando. Vendo seu ponto fraco, Misuki rapidamente se desculpa e diz que deve ir embora, e Lilina pergunta por que ela estava agindo assim depois de estar tão animada para falar sobre o perdedor no outro dia. Vendo que tinha deixado Lilina triste, Misuki decide ficar e finge um sorriso para que Yukari não se sinta desconfortável. As duas garotas começam a conversar entre si, ignorando completamente o perdedor, até que Lilina o elogia por fazer um ótimo trabalho de se misturar com o ambiente, deixando-o abalado. Do nada, ela pede que Mizuki e Yukari se beijem, o que os deixa corados, e Misuki rapidamente se desculpa para ir ao banheiro. Yukari repreende Lilina por ser tão direta e tratar a vida real como um programa de televisão, mas fica sem palavras quando Mizuki volta, declarando que está pronta para beijá-lo, deixando Lilina molhada. Eles confirmam com ela que seus sentimentos não se machucariam se eles se beijassem na frente dela, e ela dá a permissão. No entanto, assim que os dois estão prestes a se beijar, o modo virgem de Yukari ativa e ele se afasta, fazendo Misuki rir do seu lado fofo e nervoso.
Depois disso, Misuki anuncia que era a vez dela de preparar o jantar naquele dia. Então ela vai embora. E enquanto Lilina a acompanha, Misuki pergunta se o coração dela começou a disparar quando os dois estavam prestes a se beijar, e ela responde que não se incomodou. No entanto, Misuki diz a ela que ela eventualmente aprenderia a se importar, mesmo que não se importasse no momento. E então ela diz a Lilina para tentar se apaixonar por Yukari porque ela provavelmente é a garota certa para ele, e Misuki o arruinaria. Depois que ela se vai, Lilina volta para o seu quarto respirando pesado e exige que Mizuki e Yukari se beijem todos os dias. Naquela noite, Lilina acompanha Yukari até em casa, e no caminho eles encontram Yusuke, que comenta que Yukari havia treinado bem seu cachorro, o que irrita Lilina. Ele eleva a atenção e menciona que ela provavelmente é virgem como a maioria das outras garotas, o que a deixa perturbada. Enquanto ele se afasta, Yukari tenta acalmar Lilina e até pergunta se ela achou Yusuke bonito, mas ela o descarta como um esquisito. No dia seguinte, Yukari ainda está abalado com o que aconteceu enquanto caminha com Yusuke e Daiki após a aula de educação física, e um monte de garotas começam a suspirar por Yusuke. Daiki comenta sobre como Yusuke era famoso com as garotas, mas Yusuke acaba com isso dizendo que todos estavam apenas procurando passar o tempo até receberem o aviso de casamento do governo. Enquanto caminham, eles passam por Misuki, e Yukari percebe ela trocando um olhar suspeito com Yusuke, e se pergunta se há algo acontecendo entre eles. Esse pensamento o assombra pelo resto do dia na escola, até que ele pede para Yusuke encontrá-lo depois que terminasse o trabalho. Yusuke inicialmente se recusa, mas acaba concordando. No entanto, Yukari não faz nada para combater a acusação de sonolência e desmaia, apenas para Yusuke entrar e vê-lo. Ele leva a sério demais a brincadeira de beijar os amigos e se inclina para beijar Yukari, quem acorda logo depois que Yusuke termina com ele. Yusuke age com indiferença, e quando questionado sobre seu relacionamento com Misuki, ele simplesmente desvia o assunto e diz a Yukari para não se preocupar, o que o tranquiliza. Mais tarde, Yukari se encontra com Misuki, que pergunta se Lilina tinha dito algo a ele desde que ela estava agindo de maneira estranha, e Yukari revela sua exigência de se beijarem todos os dias. Os dois tentam disfarçar como se fosse uma piada, mas acabam ficando atraídos um pelo outro, até que entram em uma sessão intensa de beijos, que Yusuke vê por acaso enquanto passa pela área. Enquanto isso, Yukari reflete sobre suas decisões estúpidas, já que tecnicamente ele estava desobedecendo ao governo e fazendo algo ilegal. No dia seguinte, Lilina está jantando com Yukari e seus pais, que aumentaram o nível de estranheza e perguntaram se eles já se beijaram ou fizeram algo mais, o que os deixa envergonhados. Eles intensificam o assunto e falam sobre como não conseguiram tirar as mãos um do outro após receberem o aviso de casamento. Momento em que Lilina pergunta por que eles se beijaram. Eles tentam pensar em uma boa resposta, mas acabam dizendo que foi simplesmente porque gostavam muito um do outro. Depois do jantar, a mãe de Yukari diz para ele levar Lilina até o quarto dele até que os funcionários do governo chegassem para a reunião após a designação. O coração de Lilina dispara quando Yukari pega na mão dela para conduzi-la escada acima, e ela fica nervosa, andando à frente dele. Quando chegam ao quarto dele, ela comenta como estava sujo e toca nas coisas dele como se tivessem saído do traseiro de alguém, e o ajuda a limpar, fazendo Yukari pensar em como era bom ter uma garota por perto que também cheirava bem. Ele é arrancado de seus pensamentos quando Lilina avista um álbum de fotos antigo e fica animada como um cavalo, e pede para folheá-lo, ficando extremamente feliz ao ver uma jovem e adorável Misuki. Ela então folheia o álbum até encontrar uma foto de Yukari parecendo um perdedor triste com um corte de cabelo boboca, fazendo-o defender seu jeito e aparência de excluído. No entanto, Yukari adora a foto no fundo, principalmente porque Misuki estava ao fundo. Lilina pergunta a ele quando ele se apaixonou por Misuki e se ele deu a ela a borracha porque a amava ou se ele se apaixonou depois de dar a borracha, e quando ele teve pela primeira vez a ideia de beijá-la, deixando-o sem palavras. Ele disse a ela que ninguém pensa em beijar nessa idade, mas de repente suas manhãs eram mais brilhantes com Misuki por perto, e como ele só queria que ela o notasse ou sorrisse para ele. Lilina sente um frio na barriga ao ouvir a história adorável, e Yukari pergunta se ela tinha alguma história própria para contar, o que a faz recordar de quando estava doente no hospital quando era mais jovem. Um médico tinha passado uma história fiada sobre um modelo de anatomia chorar à noite porque estava separado de sua mãe, o que fez ela se apaixonar, deixando Yukari boquiaberto com ela. Estupidez. Ela esclarece que não sentiu vontade de beijar a boneca, então não era amor. E nesse ponto, ela pergunta a Yukari se ele já beijou Misuki, como prometeu, e ele admite o quanto ficou feliz de beijá-la, o que deixa Lilina irritada. Mas quando Yukari pergunta a ela sobre isso, ela fica na defensiva, até escorregar e cair sobre ele, deixando-os em uma posição comprometedora. Nesse momento, Matoi e Kagetsu do governo invadem para a reunião, e Kagetsu faz uma brincadeira sobre os dois já estarem se agarrando antes de eles chegarem, deixando-os corados. Em seguida, ela lhes faz algumas perguntas de rotina sobre o tempo que passaram juntos até agora, e Lilina protesta contra o sistema, levando os dois oficiais a explicar como a lei Yukari era baseada na ciência e era infalível, levando em consideração tudo, exceto a atração física, já que segundo a ciência, isso não importava. Lilina pede para ver os dados antes de poder fazer um comentário informado, e então os oficiais saem perguntando sobre o endereço de Misuki ao saírem.
Isso preocupa tanto Lilina quanto Yukari, que pensam que ela conseguiu seu par para casamento. Mas Kagetsu não esclarece e vai embora. Logo em seguida, Chisato aparece e pergunta se o pessoal do ministério já foi embora, e depois diz para Lilina perguntar aos pais sobre a próxima viagem conjunta de acampamento que suas famílias tinham planejado. Mais tarde naquela noite, Yukari está acompanhando Lilina para casa enquanto tenta enganar a si mesmo pensando que Misuke ainda estava disponível, e quando Lilina diz para ele continuar beijando Misuke de qualquer maneira, ele responde que não a beijaria porque outra garota mandou. Lilina responde que é ainda mais estranho que ele não pudesse beijar a pessoa que amava por causa do governo. No dia seguinte, Yukari fica olhando para Misuke à distância até que sua professora pede para ele ajudá-la com alguns panfletos depois da escola, e ele concorda, esperando perguntar a Misuke sobre a visita do ministério na noite anterior. No caminho para a sala de aula, ele vê Misuke tendo uma conversa secreta com Yusuke e se pergunta sobre o que é aquilo. Mais tarde, quando Misuke finalmente se junta a ele, Yukari fica sem jeito, mas acaba perguntando sobre os oficiais do ministério que a visitaram, e Misuke lhe diz que não lhe tinham atribuído um parceiro, e que eles estavam lá apenas para falar com a família sobre negócios. Yukari diz que qualquer rapaz teria a sorte de tê-la, e ela diz que só ama Yukari, embora queira que ele eventualmente ame e se case com Lilina. Isso faz todo o sangue correr para suas regiões inferiores, e os dois começam a se beijar, culpados, mas incapazes de lutar contra seus sentimentos internos. Mais tarde naquela noite, Lilina liga para Yukari, algo que ela normalmente não fazia, e disse a ele que tinha convidado Misuke para a viagem conjunta de acampamento de suas famílias, fazendo-o entrar em pânico virginal, até ele perguntar se podia levar um amigo também. No dia seguinte, o perdedor implora desesperadamente para Yusuke acompanhá-lo, que não pretende ceder, mas finalmente diz sim em troca de 3 bolinhos de arroz com geleia de morango. No entanto, fica de queixo caído quando Yukari lhe diz que Misuke também viria. Mais tarde, naquele dia, Misuke senta-se em um banco com outra garota, Shu, e conversa com ela sobre como não entende o amor e como falha em ser verdadeira para si mesma. No dia seguinte, os pais de Yukari dizem-lhe que iriam para o local de acampamento de carro, então ele poderia pegar o trem com o resto de seus amigos. Enquanto olha em volta, esperando pelos outros, ele vê Yusuke a alguma distância e se aproxima dele, apenas para descobrir que Yusuke parece irritado por ter que acompanhar. Yusuke se aproxima dele e Yukari pede desculpas, mas tudo o que Yusuke diz é que Yukari estava apenas criando mais problemas para si mesmo ao trazê-lo junto. Nesse momento, Lilina e Misaki chegam, e Misaki imediatamente se mostra hostil com a presença de Yusuke, e Lilina perde a cabeça, chamando-o de esquisito e perdedor, depois começando a perguntar a Yukari por que Yusuke estava lá, só para o perdedor defender que ela permitiu que ele trouxesse um amigo. Isso leva os dois a uma discussão sobre o amigo de Yukari, enquanto Misaki e Yusuke têm uma conversa secreta que Yukari vê de relance, pensando sobre como Yusuke deve estar apaixonado por Misaki. Logo, os 4 se sentam no trem a caminho do local de acampamento, mas o trem está terrivelmente silencioso, e Lilina quebra o silêncio mencionando como este era o grupo mais estranho para se estar junto, fazendo Yukari cuspir o chá da boca. Ele diz a ela para ser mais educada e não tão direta, mas então Lilina muda o clima dizendo como ficou feliz ao receber a notificação de casamento, já que isso lhe permitiu conhecer Misaki, o que a faz corar. Yusuke pergunta a Yukari se a futura esposa dele sempre foi assim, e ele desvia do assunto perguntando a Yusuke sobre a conversa dele com Misaki. Mas ele não responde diretamente, fazendo Yukari se desesperar ainda mais. Assim que chegam, as mães colocam Yusuke e Yukari imediatamente para trabalhar, pedindo-lhes que cozinhem o almoço, e Yukari fica aliviado, pois suspeita que Yusuke seja um bom cozinheiro, dadas suas aparências e charme. No entanto, ele fica humilde quando Yusuke tenta cortar um bife em velocidade ultra rápida. Então, Yukari diz para ele apenas lavar os legumes enquanto ele faz o curry, e ele concorda. No entanto, ele volta logo perguntando com que tipo de sabão deve lavar os legumes, deixando Yukari paralisado. De alguma forma, eles acabam fazendo um lote decente de curry, e Kaede e Chido suspiram por Yusuke, pensando que o rapaz bonito o tinha feito, mas estava apenas sendo modesto. Depois disso, Yukari é enviado para chamar Misaki e Lilina para comer, mas ao se aproximar do lago, ele as encontra de maiôs, dando um mergulho. E seu modo virgem é ativado e ele tem um debate mental sobre se olhar para garotas atraentes em trajes de banho era ético ou não. As meninas acabam vendo Yukari e o convidam para entrar na água e se divertir, mas ele está muito nervoso. Então Lilina começa a andar em direção a ele, mas tropeça em uma pedra e acaba torcendo o tornozelo, dolorosamente, a ponto de não conseguir andar. Então, Yukari acaba carregando-a enquanto pede para Misaki pegar suas coisas e encontrá-los na vila. E enquanto ele a carrega, o clima esquenta quando Lilina geme ao sentir Yukari tocando suas coxas e peito. Na vila, o pai de Lilina acaba cuidando dela, já que era veterinário, e depois pergunta a Yukari o que ele quer fazer da vida. E ele responde que quer fazer algo relacionado a montes funerários, antes de iniciar uma longa dissertação nerd sobre por que eles eram tão especiais. Após um dia de diversão e travessuras, todos se recolhem para a noite, com Yukari e Yusuke nas beliches de cima e Yoshiro e Yuji embaixo. Yukari se aproxima muito de Yusuke, o que faz ele sentir arrepios em todos os lugares errados. Quem disse que sou gay?
Você é gay. Yukari pergunta se ele estava escondendo algo, e antes que Yusuke pudesse confessar seus sentimentos, há uma batida na porta de Lilina e Misaki, que convidam os rapazes para um teste de coragem. Lilina e Yusuke formam um par, enquanto Misaki e Yukari são obrigados a pegar o outro caminho e se encontrar depois. Yukari pede desculpas a Misaki, pois Lilina estava sempre tentando juntá-los, mas ela afirma estar se divertindo, e então pergunta a Yukari se ele teria carregado ela da mesma forma se ela tivesse machucado o tornozelo. Sua pergunta é recebida com um entusiástico sim, o que deixa Misaki feliz. Nesse momento ela vê um vagalume, e ao persegui-lo cai de um pequeno penhasco. E Yukari, tentando salvá-la, também cai. Os dois acabam um em cima do outro, com os balões de Misaki saindo da camisa dela. E ela segura Yukari perto de si, dizendo que quer que fiquem naquela posição por um tempo. Por outro lado, Yusuke está perguntando a Lilina por que ela o julgou com base na única interação deles, e ela responde chamando-o de assustador. Ele então pergunta o que ela esperava conseguir ao aproximar Misaki e Yukari, dizendo-lhe que se os dois se casassem, ela seria apenas uma amiga acessória, e se ela algum dia se apaixonasse, seria descartada num piscar de olhos. Lilina argumenta que só quer continuar amiga de Misaki e vê-la feliz com o homem que ama. No entanto, Yusuke a lembra de que, mesmo que Yukari cancelasse o arranjo, ele teria que pagar uma multa por rejeitar sua combinação, pois nenhuma escola aceita a inscrição de um estudante que desiste de seu parceiro designado. Antes que possam discutir mais, eles veem um vagalume e acabam correndo atrás dele, apenas para encontrar Yukari e Misaki um em cima do outro, com Yusuke perguntando se estavam fazendo o tango horizontal. Lilina e Yusuke se juntam a eles e tentam voltar para a trilha de caminhada, quando encontram um grande grupo de vagalumes. Todos dão as mãos, mesmerizados pelas lindas luzes e cenário, com Yukari pensando como seria incrível se os quatro pudessem ficar assim para sempre. No dia seguinte, eles voltam para casa e comentam sobre como se divertiram, prometendo fazer isso novamente no futuro. Enquanto Misaki se afasta, Yukari se oferece para caminhar com Yusuke por um tempo, para que pudesse conversar com ele. Ele pede desculpas por tê-lo levado na viagem, mas fica surpreso ao ouvir Yusuke dizer que se divertiu. Então eles falam sobre a conversa interrompida da noite anterior. Mas Yusuke ignora. Quando ele retorna, Lilina percebe seu mau humor e pede a Yukari para levá-la para ver um monte funerário, o que ativa seu modo nerd e o faz feliz temporariamente. No dia seguinte, Lilina tem um sonho quente com Yukari em cima dela, beijando-a apaixonadamente. Em seu sonho, ele pede para ela colocar a língua para fora para que possam ser mais ousados, mas ela acorda antes que suas fantasias agitadas se realizem. Ela reflete sobre o que o sonho significou, e se isso significa que gosta de Yukari de forma romântica. Prospecto, naquele dia, ela está na biblioteca da sua escola pesquisando minuciosamente sobre beijo francês e o que isso faz ao corpo de uma pessoa. Ela se assusta ao descobrir sobre alguns peixes que usam o boca a boca regularmente, fazendo-a segurar as pérolas. Atrás dela, uma garota chamada Arisa tenta chamá-la e captar sua atenção, mas ela está perdida demais nos seus pensamentos. No entanto, quando ela a chama de Tênia, Lilina finalmente escuta. Arisa a leva até o quadro de avisos da escola para mostrar seu nome, mas quando chama Lilina de Tênia, ela fica irritada e começa a se afastar, e Arisa esclarece, dizendo que quer ser sua amiga. Do lado de fora, em um banco, Arisa conta-lhe como ela era a irmã mais nova do médico que cuidou de Lilina quando era jovem. Seu irmão havia contado histórias sobre uma garota que nunca chorava, apesar de seus pais estarem longe, e ela estar gravemente doente, e isso a fez querer ser amiga de Lilina. Lilina aprecia suas palavras gentis, mas menciona francamente como não tem nada para conversar com Arisa, o que a desaponta enquanto começa a se afastar. No entanto, Lilina se sente mal e a impede, dizendo que ela só tinha uma outra amiga que era muito diferente de Arisa, e que aprenderia o que significava amizade se ela estivesse disposta a aguentá-la, o que deixa Arisa nas nuvens. Enquanto isso, Yukari está na escola pensando em como Misaki estava o evitando, apesar de aparentemente terem se aproximado na viagem de acampamento. Mas desde que voltaram, Misaki estava o tratando com indiferença. Enquanto ele e Daki caminham no corredor, Misaki inventa uma desculpa quando eles a avistam e vai embora. Um professor se aproxima dos meninos e diz para irem para casa, já que tinham uma aula obrigatória no ministério. Isso foi para todos os casais que haviam sido combinados, e enquanto estão saindo, avistam Yusuke, que parece saber sobre a aula especial, mas não revela nenhum detalhe. Mais tarde, Yukari vai para a sede do ministério, onde vê Shu, que ele mal lembra da escola secundária, e se pergunta se ela estava lá para assistir à aula especial também. Quando ele entra, encontra Daki com sua esposa designada, Haruka, e os dois parecem um casal apaixonado, fazendo com que Yukari se pergunte se ele e Lilina também pareciam perfeitos juntos por fora. Haruka e Daki perguntam sobre Lilina, que estava atrasada, quando Lilina aparece, sem fôlego, pedindo desculpas por ter demorado. Ela troca presentes com Yukari, o que o deixa empolgado com a pequena estátua de madeira da era medieval, enquanto Daki e Haruka observam suas excentricidades antes de Haruka mencionar como os dois ficam bem juntos. Logo, a palestra começa, com um membro do Ministério Kagetsu liderando uma aula entediante sobre o projeto Yukari e a ciência por trás dele, fazendo com que todos fiquem entediados.
enquanto Shu assistia a tudo se desenrolar de uma sala de vigilância. No entanto, o clima muda quando Kagetsu começa a explicar por que os casais designados devem começar a fazer o que não devem um com o outro, antes de distribuir preservativos para todos os caras e garotas envergonhados presentes. Lilina não faz ideia do para que servem os preservativos, e Kagetsu continua falando sobre os benefícios de namorar, como o equilíbrio hormonal, as substâncias químicas de prazer liberadas no cérebro e o fortalecimento do vínculo do casal. Ela diz que a principal razão para fazer isso era porque parecia bom, o que a deixa toda animada enquanto fala sobre isso. Em seguida, ela coloca um vídeo que começa bem tranquilo, mas antes que percebam, os alunos estão assistindo duas pessoas na cama, deixando todos envergonhados. Yukari pensa em Lilina, e em como ela deve estar desconfortável, mas ela está ocupada imaginando-se fazendo ginástica no quarto com Yukari em cima dele. Oh meu Deus. Antes que ele possa dizer algo, Motoi aparece e se senta ao lado de Yukari, insinuando de forma enigmática que ele terá que fazer uma escolha entre Misaki e Lilina, saindo depois de dizer que o ministério ficaria de olho nele. Confuso, Yukari olha ao redor da sala para os outros casais e vê Daki e Haruka se beijando e outros também ficando animados. Depois que o vídeo termina, Kagetsu diz que a demonstração continuaria, já que os casais designados deveriam passar a noite juntos e transar. Lilina e Yukari ouvem algumas garotas falarem sobre uma amiga delas que se recusou a transar com seu parceiro designado e foi penalizada por isso, e como ela não conseguiu entrar na escola de sua escolha, causando preocupação em Yukari. Mais tarde, Lilina e Yukari entram no quarto privado deles, com Lilina tímida tentando quebrar o silêncio constrangedor. Mas Yukari pensa em como estava preocupado apenas com ele mesmo o tempo todo, e como suas ações afetaram Lilina também. Ele cria coragem e de repente empurra Lilina na cama e fica em cima dela, fazendo-a corar. Já era hora. O tempo todo, tudo o que ele consegue pensar é na penalidade de não transar com sua alma gêmea científica, então ele se inclina para beijá-la, mas para momentaneamente por nervosismo. Então, ele percebe que Lilina não estava resistindo e estava discretamente interessada, então ele continua. No entanto, ele percebe que Lilina tem lágrimas nos olhos, então ele para. Deprimida, ela pergunta por que ele a beijou, e ele confessa sobre a penalidade, e como Motoi disse que havia câmeras para observá-los, então ele, idiota, achou que seria uma boa ideia fingir se envolver em atividades adultas. No entanto, Lilina o confronta com a realidade, dizendo que ele foi enganado. Se alguém do ministério estivesse realmente observando as pessoas se divertindo debaixo dos lençóis, as pessoas perderiam a fé no sistema Yukari, e ele desmoronaria, o que faz sentido para Yukari, que se sente enganada e envergonhada. Ele tenta se desculpar com Lilina por pressioná-la a isso, mas ela diz que não consegue controlar suas emoções quando está perto dele, então seria melhor se não se vissem por um tempo. Ela menciona ter sentido medo quando Yukari a tocou, o que o faz se encostar na parede. Ele se sente enojado consigo mesmo, e na manhã seguinte, após a demonstração terminar, Lilina vai embora sem nem se despedir direito, deixando Yukari deprimido. Ao sair da instalação, ele encontra Motoi, que pergunta se ele acabou fazendo o que devia com Lilina. Mas Yukari fica com raiva, e exige uma resposta sobre por que Motoi mentiu pra ele. Motoi pergunta se ele teria ficado íntimo se fosse Misaki naquela sala, em vez da esposa designada, o que o deixa sem palavras. Motoi diz a ele para pensar sobre sua vida e futuro, já que ele estava jogando um jogo perigoso. Depois disso, Yukari vai para a escola e vê a turma ensaiando para uma peça de Romeu e Julieta com os gêneros trocados. Misuki interpretaria Romeu enquanto Yu Yusuke assumiu o papel de Julieta, o que surpreendeu Yukari, que se perguntou como ele concordou com isso. Disseram-lhe que o professor ameaçou remover 30% da já baixa frequência de Yu Yusuke, se ele se recusasse a participar. Enquanto Yukari pensa em como seria hilário ver o show de gêneros invertidos, ele coloca a mão no bolso para enviar uma mensagem para Lilina, mas lembra que ela não queria nada com ele neste momento. Numa tentativa de se distrair, ele começa a ajudar nos preparativos da peça, mas logo martela sua mão enquanto tenta proteger o enfeite que Lilina lhe deu. Pouco depois, Misuki entra na sala e ouve sobre o ferimento de Yukari, e corre para a enfermaria para ver como ele está. Quando ela chega lá, diz a Yukari para calar a boca e dar-lhe 1 minuto para recuperar o fôlego e organizar os pensamentos. Yukari diz a ela que sua mão estava bem, mas estava deprimido por não poder conversar com Misuki por um mês inteiro, que confessa estar se afastando de Yukari para manter seus sentimentos românticos sob controle e evitar machucar Lilina, que obviamente era uma melhor combinação para ele. Ela pergunta a Yukari por que ele estava se sentindo mal, e ele confessa que Lilina também o estava evitando. Então Misuki secretamente marca um encontro com Lilina. Enquanto as duas garotas estão comendo panquecas, Misuki conta a Lilina sobre quando Yukari fez as panquecas mais bonitas na aula de economia doméstica, e como ela estava desesperada para provar, e como ficaria empolgada em comer suas panquecas pelo resto da vida. Neste ponto, Lilina finalmente admite que estava evitando Yukari, e como não queria estar com ele, mas ficar afastada, a machucava como uma codependência tóxica. Enquanto isso, Yukari encontra Motoi na escola, que estava lá para entregar alguns documentos à enfermeira da escola. Yukari o impede quando ele está prestes a sair e implora por conselhos sobre sua situação atual, despejando toda a fofoca.
Motoi diz a ele que encontrou um caso semelhante em sua carreira, sobre um casal que se amava, mas a garota recebeu sua carta de designação e o cara nunca teve coragem de impedi-la de se casar, e agora ele ainda estava sofrendo. Ele esconde o fato de que a história era sobre ele e Kagetsu, e diz a Yukari para simplesmente agir em vez de se perder em seus pensamentos. Então, Yukari envia uma mensagem longa para Lilina, tentando esclarecer as coisas, e oferecendo levá-la para ver alguns montes funerários e agradecendo por prestar atenção a um fracassado como ele, ao qual ela não responde. No entanto, no dia seguinte, enquanto sua irmãzinha, Kizuna, está lhe perguntando sobre Lilina, Yukari recebe uma carta de Lilina. Ela escreve sobre como ainda não tem seus sentimentos em ordem, mas adoraria ver os túmulos um dia. Ela também lhe diz para se concentrar no festival cultural e na peça que se aproxima, já que só acontecem uma vez por ano letivo. Enquanto isso, Mizuki está tendo pensamentos feios sobre como Lilina ama Yukari, mas odeia que Yukari tenha sido designado para ela, porque ela também o ama. Ela também sabe que poderia dizer algo para fazê-los ver o amor entre si, mas age egoisticamente e fica calada. Em breve, tudo em que Yukari consegue se concentrar é no festival cultural, e ele se afunda no trabalho, ajudando no que pode. Logo, os trajes para a peça são desenhados por um colega de classe e todos estão ansiosos para vê-los, exceto Yu Yusuke, que parece irritado. Ele simplesmente sai do ensaio e Yukari o segue perguntando sobre seu comportamento estranho, ao que Yu Yusuke responde dizendo que não interpretaria Julieta na peça final. Yukari tenta fazê-lo entender, dizendo que ele tinha trabalhado muito para desistir agora e que estaria deixando todos os colegas na mão. Mas Yu Yusuke não se importa e simplesmente vai embora. Em uma última tentativa desesperada, Yukari agarra o ombro de Yusuke para detê-lo, mas ele o afasta com força, dizendo para ele enfiar onde o sol não brilha. No entanto, o pai de Yusuke, Kidu, aparece e o impede, dizendo que não é bom abandonar amigos ou bater neles. Kidu acaba levando os dois meninos para um restaurante de sushi, onde repreende Yusuke por bater no amigo. Yukari tenta aliviar a tensão mencionando como ele provocou Yusuke, e que talvez levar um tapa de um cara atraente poderia transferir um pouco de beleza para ele, fazendo Kidu rir. Yusuke se desculpa e vai ao banheiro quando seu pai começa a constrangê-lo, tratando-o como uma criança. E enquanto ele está fora, Kidu agradece a Yukari por aguentar seu filho, que admitidamente dava trabalho. Kidu diz que Yusuke costumava ser popular no ensino fundamental e era um atleta estrela, mas agora ele era frio com todos. Então, se ele gostava da companhia de Yukari, isso o tornava especial. Yusuke retorna, e Yukari parece muito mais feliz, oferecendo-lhe um parfait de morango e fazendo-o corar. Depois que Kidu vai embora, os dois rapazes voltam para casa juntos, e Yukari tenta convencer Yusuke a interpretar Julieta, porque ele adoraria vê-lo fazer o papel. Yusuke resiste, mas Yukari intensifica e começa um monólogo sobre como Romeu e Julieta são relevantes para suas vidas, com seus parceiros sendo escolhidos, e eles não podiam estar com quem realmente queriam. Então ele começa a relacioná-lo aos seus preciosos túmulos, o que desanima Yusuke. Mas ele concorda em fazer o papel, mesmo achando que Romeu e Julieta é uma história de amor tóxica sobre dois idiotas. No entanto, enquanto ele se afastava, Yukari vislumbra seu amante secreto sorrindo, e age como se tivesse encontrado um Pokémon raro. No dia seguinte, Yukari envia outra carta para Lilina, e espera que ela a leia. Enquanto isso, Ayano e a figurinista estão tirando as medidas do peito de Mizuki, e Mizuki implora para que não revelem seu tamanho de sutiã em voz alta, mas as duas ficam boquiabertas com o tamanho voluptuoso dela, criando uma comoção. Ayano e a outra começam a apertar suas curvas, o que faz o sangue dos rapazes correr para suas partes íntimas. Em seguida, foi a vez dos caras, e o Yusuke é o primeiro. Ayano menciona como ele é magro e como precisaria de algum enchimento para parecer que Julieta tem seios grandes, antes de perguntar a ele a preferência de tamanho. Ele age de forma tímida, mas um bando de colegas desesperados invade, exigindo sentir o Yusuke também, deixando todos os outros caras com ciúmes. Yukari fica feliz que Yusuke estava lentamente se abrindo para seus colegas. Antes que ele perceba, um mês inteiro se passa, e ele recebe outra carta de Lilina sobre porcariadas históricas nerds, fazendo-o questionar se ela o via apenas como um geek. Mas ele está feliz de ter algum tipo de contato. Os ensaios ficam mais sérios à medida que o festival cultural se aproxima, e um dia durante a prática, um professor aparece com donuts, dizendo à turma para trazer os folhetos do show, que logo estariam prontos. Quando eles chegam, todos acham que estão fantásticos, e Yukari se oferece para levá-los ao escritório para serem aprovados. Mas enquanto ele os carrega pelas escadas, alguns folhetos caem no chão. Misaki aparece atrás dele e se oferece para ajudá-lo a carregar a carga, dizendo que precisava de uma pausa nos ensaios. Assim que entregam os folhetos, eles começam a voltar para o auditório para os ensaios, mas param do lado de fora para conversar. Yukari pergunta se ela estava colocando esforço demais na peça, fazendo-a sorrir sobre como nada passava despercebido por Yukari. Ela admite que não se importa nem um pouco com a peça, mas não queria decepcionar seus colegas, então estava dando o seu melhor, embora pudesse estar se sobrecarregando. Ela pergunta a Yukari se Lilina viria à peça, e ele diz que enviou os ingressos para ela, mas ainda não tinha certeza se ela apareceria.
Ele então elogia a atuação dela, e ela menciona como Yu Yusuke estava agindo como uma pessoa diferente, o que leva Yukari a perguntar o que ela achava de Yu Yusuke. Tudo o que ela diz é que ele era diferente do que ela esperava, e como Yono disse para ela beijá-lo no palco para apelo dramático e erótico, o que ambos recusaram imediatamente. Ela menciona como, apesar de ser diferente, Yu Yusuke era bem legal, com o que Yukari concorda. Então, ela inverte a pergunta e pergunta sobre Lilina, e se Yukari tinha se apaixonado por ela. Nesse ponto, ele fala que só amava Misaki, e que Lilina era apenas um acessório, dizendo que nem sabia o que era amor, fazendo Misaki rir. Ela diz a ele que amor era provavelmente querer sentir os olhos de alguém em você, e sentir falta deles quando estavam longe, e como ela estava perdidamente apaixonada por Yukari até 6 meses atrás. Depois disso, o amor dela parecia um milagre, porque durante toda a vida, ela quis se aproximar de Yukari, beijá-lo, estar com ele, e eles acabaram na mesma turma como ela queria. No entanto, ela começa a derramar lágrimas e chorar sobre como era injusto que ela não tenha sido escolhida para ser a esposa dele, mesmo depois de saber que Yukari retribuía seus sentimentos e que compartilharam seu primeiro beijo. Ela confessa querer terminar o relacionamento após aquele primeiro beijo, já que nunca poderia ter Yukari. Ele tinha uma esposa designada lindíssima, e mesmo sabendo que era inútil, Misaki não conseguia lutar contra seus sentimentos e mentir para si mesma. Ouvir tudo isso faz Yukari abraçá-la apertado, o que parece quase ilegal, mas eles buscam um momento de conforto nos braços um do outro. Misaki diz que seus sentimentos só a machucavam, mas ela não conseguia descartá-los, e então perguntou a Yukari o que ele achava que era o amor. Yukari pede desculpas a Yu Yusuke por não poder fazer muito pelo festival cultural e admite estar um desastre total, com Misaki de pé ao lado do palco com uma expressão sombria, e Lilina estando com Mimasaki. Enquanto distribui panfletos para a peça de Romeu e Julieta de gêneros trocados, ele começa a admirar Misaki junto com os outros estudantes, mas então se lembra do que Misaki lhe contou sobre Lilina. Yukari percebeu que Misaki sempre coloca um sorriso no rosto para ele. Ele pensa sobre o que é o amor, mas esse pensamento é interrompido por Minya, uma garota tagarela que foi à escola secundária com Yukari, apreciando o traje usado por Misaki. Yukari pensa na época em que ele e Minya brigaram por causa dos materiais, o que acabou fazendo com que Yukari fosse expulso do comitê de embelezamento. Minya sempre foi uma bully com Yukari. Assim que Yukari anota, ele começa a sair na ponta dos pés, mas Shu, junto com Ryoka, aponta para Yukari enquanto ele tenta sair dali. Minya começa a gritar na direção de Yukari enquanto ele está fugindo, chamando-o de Kadima junto com outros nomes errados. Mas Shu percebe o olhar ausente no rosto de Misaki quando ela nota Yukari. Yukari esbarra em Yamaja. Yukari desconfia do comportamento dele observando os estudantes no festival, o que é rapidamente negado por Yamaja, dizendo que estava apenas observando os estudantes no fim de semana, conforme ordem dos superiores. Além disso, Yamaja fala sobre reanalisar os dados, mas o resultado para o parceiro designado dele ainda era Lilina. No entanto, ele sugere uma possível manipulação no serviço de notificações do celular de Yukari, que pode ter lhe dado um parceiro designado diferente. Enquanto ambos falam sobre Lilina, Yamaja diz que Lilina pode estar procurando Yukari, e vai embora. Mais tarde, Lilina chega ao portão junto com Arisa, que a provoca sobre o ingresso que conseguiu para Yukari, pois o rosto dela ficou vermelho só de pensar nele. Lilina diz a Arisa para assumir a responsabilidade por ser a vice-presidente do clube de teatro, o que Arisa distorce, dizendo que observar as pessoas no festival e acompanhar Lilina também conta como dever em vez de vagar por aí. Yukari ainda está preocupado que Lilina possa ainda estar zangada com ele, então começa novamente a distribuir panfletos sem rumo. Mas, devido à sorte de MC, assim que ele se vira, vê Lilina e a encara. Lilina também fica surpresa. Ambos ficam embaraçados e começam a tagarelar um com o outro, o que é notado por Arisa. Em vez de ter uma conversa normal, Lilina pede direções para o clube de teatro. Yukari começa a apontar para o terceiro andar e Lilina corre para o andar superior, seguida por Arisa. Mais tarde, Yukari sente um nervosismo e começa a distribuir panfletos novamente. O tempo passa rápido e ele nota que já são 11 horas. Yukari percebe Yu Yusuke passando. Ele corre pelos corredores lotados e alcança-o. Ele pede a Yu Yusuke para mostrar a ele sua fantasia no camarim. Esse pedido é recusado por Yu Yusuke em questão de segundos, enquanto diz que Yukari é uma pessoa esquisita, visivelmente nervoso. Yukari então fala sobre Lilina, como ela pode ainda estar brava com ele, e que eles não estão conversando como faziam antes do festival cultural. Yu Yusuke diz a Yukari que não acha que Lilina está brava com ele, porque se ela estivesse, então ela não teria vindo ao festival. Yukari vai até o quarto nos bastidores do palco e tenta oferecer sua ajuda a outros membros da peça, mas eles estão ocupados com suas próprias tarefas e seus esforços para ajudar acabam sendo inútil. Decepcionado consigo mesmo, Yukari percebe que não havia nada para ele fazer ali, ou na sala dos fundos. Ele nota Misaki toda preparada para a peça, dirigindo-se ao palco. Ele tenta ir falar com ela, mas para quando vê o corre-corre dos outros membros nos bastidores. Ele perde a chance de dizer algo a Misaki. Desapontado e sentindo-se inútil, Yukari dirigiu-se ao lugar de troca de Yu Yusuke e começou a falar sobre seu papel pouco útil nesta peça no palco, ou
Enquanto Yu Yusuke estava se preparando, ele deu mais de uma razão pela qual Yukari não era inútil e terminou a conversa com algumas palavras encorajadoras para Yukari, citando suas próprias palavras sobre o amor. Depois disso, Yu Yusuke saiu de seu camarim. Yukari vê Misaki com seu traje com um olhar suspeito, o que assusta Yu Yusuke, e ele invade o palco. Conforme a peça começa, Yukari dirige-se ao público. Misaki percebe-o na multidão, o que é retribuído por um gesto que lhe dá um impulso de confiança. Yukari assiste ao espetáculo com admiração, incapaz de tirar os olhos de Misaki. O show termina com Yukari sendo o primeiro a aplaudir da plateia. O palco se encheu de pessoas aplaudindo a peça. O sorriso e entusiasmo de Yukari foram admirados tanto por Misaki quanto por Yu Yusuke. Ao sair do show, Yukari pensa sobre o que deve dizer a Yu Yusuke e Misaki. Ele é interrompido por Shu, que está sentada silenciosamente. Ela começa a perguntar a Yukari o que ele pensa sobre Misaki, sem saber que Lilina está se aproximando deles. Yukari tenta sair da situação. Shu diz que sabe sobre o aviso que juntou Yukari e Misaki. Yukari começa a questionar Shu, mas ela não revela a fonte da informação e fica zangada quando ele pergunta se foi Misaki. Shu disse que Misaki nunca falaria com ninguém sobre algo tão íntimo para ela, e disse que o segredo de Misaki era que ela só amava a si mesma até completar 15 anos. Shu perguntou a Yukari se Misaki parecia com Romeu, mas ambos afirmaram juntos que ela parecia uma bela miragem. Shu afirmou que Misaki é a parceira destinada de Yukari, o que foi ouvido por Lilina, que por acaso estava por perto. Lilina perguntou a Yukari e Shu se havia alguma notícia sobre Yukari e Misaki como parceiros designados. Os dois ficaram chocados com a presença de Lilina, mas permaneceram em silêncio sobre a questão. Shu levantou-se e começou a se afastar de Lilina e Yukari. Yukari. Enquanto ela estava saindo, Shu disse que mesmo se você fechar os olhos, tampar os ouvidos e selar os lábios, às vezes não consegue parar de pensar em uma pessoa. Shu disse que mesmo que ela tenha que romper com as mentiras de Mizuki, ela vai protegê-la e vai embora. No caminho, ela encontra Motoi, que tenta perguntar para onde ela estava indo, mas ela simplesmente o ignora e continua no seu caminho. Lalina pergunta a Yukari sobre Shu. Ele diz que ela é uma antiga amiga do colégio. Além disso, Lalina pergunta se Mizuki foi a parceira designada para ele e por que ele não lhe contou se havia um aviso de tal pareamento anteriormente. Yukari recusa todas essas alegações e diz a Lalina que ele não tentaria esconder se o aviso de pareamento existisse, e disse a ela que Motoi disse que ela era sua esposa designada, o que a acalmou. Yukari pediu desculpas pelo seu comportamento antes do festival cultural, o que ele achava que tinha deixado Lalina irritada, mas ela não guardava rancor e propôs uma trégua. Lalina disse a Yukari que precisam falar com Shu para esclarecer as afirmações que ela tinha feito, já que Shu era amigo de Mizuki. Ambos concordaram em entrar em contato com Mizuki. De repente, Arisa corre freneticamente em direção a Lalina, perguntando onde ela tinha ido. Lalina disse a Arisa que algo grande havia acontecido. Arisa perguntou quem era o senhor, super entusiasta Flyer Boy. Ela apresentou Yukari a ela como seu marido designado, o que foi recebido com mais provocações, chamando Yukari de brinquedo de menino da Lalina, o que fez Lalina corar. Arisa disse que Yukari era um garoto comum, mas de uma maneira boa, o que foi recebido com muita decepção no rosto de Yukari. Todos eles foram ao encontro de Mizuki. Ao encontrá-la, Lalina deu vários elogios a Mizuki sobre a peça e sua performance, o que a fez se emocionar, e apresentou Arisa, que estava ocupada tirando fotos dos membros. Yukari também deu mais que um elogio amigável a Mizuki, o que fez ambos ficarem com o rosto vermelho. Quando iam perguntar sobre Shu, Yusuke aparece com o traje de Julieta. Lalina ficou encantada com a atuação de Yusuke, mas quando descobriu que era ele, chamou-o de pervertido. Yusuke respondeu para não dizer isso em voz alta. Lalina perguntou se o traje de Julieta era o plano dele. Ela gritou, "Não!", junto com Mizuki e Yukari rindo. Os irmãos mais velhos de Yusuke apareceram. Um zombou dele, enquanto o outro disse que ele parecia a mãe deles quando era jovem, o que fez Yusuke sorrir. Os irmãos agradeceram a Yukari por acampar com Yusuke e o convidaram para o casamento de Yoichi junto com seu amigo como uma forma de pagamento pelo acampamento de Yusuke. Os gritos de Yusuke foram interrompidos pelo outro irmão. Mizuki e Lalina foram ambas convidadas para o casamento. Mais tarde naquela noite, Yukari e Lalina estavam conversando ao telefone e esqueceram de pegar informações sobre Shu com Mizuki. Yukari disse a Lalina que ele conseguiria isso na manhã seguinte na escola. Mais tarde, ele enviou uma mensagem de texto sobre a situação para Shu e mandou a ela o texto. A resposta fez o rosto de Yukari ficar temeroso e sombrio. Lalina foi abordada por uma colega de classe pedindo ajuda em uma questão, o que a surpreendeu. Mais tarde, enquanto conversava com Arisa, ela recebeu uma mensagem de Yukari para encontrá-lo no parque. Yukari estava angustiado e falando consigo mesmo sobre ser a erva daninha da classe e respeitar os limites de todos, quando Lalina interrompeu e perguntou sobre Shu, ao que Yukari disse que sua solicitação de amizade foi rejeitada. Lalina se ofereceu para tentar, mas Yukari foi desdenhoso sobre seu esforço. Para sua grande surpresa, o pedido dela foi aceito em segundos. Para sua surpresa, Shu concorda em encontrá-los amanhã. Ambos chegam ao local designado por Shu, que é uma grande escola, e descobre-se que a avó de Shu foi a inventora dos avisos. Ao chegar a Shu, Lalina imediatamente afirma ser designada como esposa para sua esposa, o que surpreende Yukari, ao que ela responde para levar essa conversa para outro lugar.
Então, eles vão para um café de gatos. Yukari perguntou se o telefone dela estava com defeito porque o bloqueou. Ela respondeu que foi ela quem o bloqueou, o que exterminou o último resquício de autoestima dele. E Lalina começa a perguntar sobre a designação de Mizuki para Yukari. E Shu inicialmente diz que seus lábios estão selados, mas depois revela. Shu costumava odiar Mizuki porque ela era popular, tinha amigos e ria o tempo todo, mas isso era apenas uma fachada. Um dia, ela pegou Mizuki comprando fotos de outra turma que incluíam fotos de Yukari. Shu perguntou a Mizuki se ela gostava de Yukari, ao que ela respondeu sim. E Shu sugeriu algumas ideias para se aproximar dele, ao que ela mostrou um sorriso genuíno. A partir daquele dia, elas se tornaram amigas. Shu não era contra Lalina nem torcia por Yukari e Mizuki. Ela só queria proteger Mizuki, era só isso. Surpresa com isso, ela também revelou que não era ela, mas sua avó quem tinha inventado os avisos e muito provavelmente vai unir as pessoas destinadas a ficarem juntas. De repente, eles são interrompidos por Motoi. Motoi afirmou que o amor considerado bonito por Shu e a esposa e marido designados pelo aviso são coisas completamente diferentes, e não cabe a Shu colocar na cabeça de Yukari que Mikase é sua esposa, pois eles são estudantes dele, não dela. Motoi ainda disse que não haverá parceiro selecionado para Shu pelo governo porque ela pensa que é inteligente, mas não tem ideia de como as coisas funcionam, e para parar de se misturar com essas crianças porque isso está ficando irritante para ele. Shu afirma que Motoi está certo e que não há mais como ajudar alguém que não planeja escolher Mizuki. Só ela pode ser a protetora dela. Shu sai do café de gatos e avisa Motoi para não relaxar nas suas responsabilidades e para pagar a conta dela como compensação. Yukari pergunta como Motoi conhece Shu. Ele a elogia como um gênio que está envolvido nos cálculos para os avisos, mas não é seu lugar fazer uma combinação do nada. Motoi sai com seus assistentes enquanto Yukari e Lalina vão embora. Ela pergunta a Yukari sobre escolher Mizuki, mas ele diz que uma das qualidades de Lalina que ele gosta é o quão direta ela é. Ele segura a mão dela e ambos deixam as ruas lotadas com um sorriso no rosto de Lalina. Mais tarde naquela semana, Yukari, Yusuke, Lalina e Mizuki dirigem-se ao casamento de Shoichi, e durante o caminho, Yukari pergunta a Yusuke por que ele não apareceu antes no casamento do irmão, e ele simplesmente responde dizendo que não queria que seus parentes questionassem suas escolhas de vida. Ele até admite para Yukari que estava aliviado por seu irmão estar se casando com a esposa designada, porque seus pais estavam encantados ao falarem sobre como estavam felizes por terem se conhecido através do sistema. Então parecia ser responsabilidade dos dois filhos seguir os passos da família e se casar com o parceiro designado. No entanto, agora que Shoichi tinha se amarrado, Yusuke não precisava fazer o mesmo coisa. Quando os quatro chegam ao local do casamento, uma mulher pergunta se eles eram casais designados, e ao saber que apenas Lilina e Yukari estavam juntos, ela convida Misuke e Lilina para serem modelos em uma sessão de fotos. Era para um folheto do ministério para incentivar mais jovens a se casarem, e as duas seriam fotografadas em vestidos de noiva. As garotas concordam, e Yukari fica vermelho quando a mulher do ministério o convida para ver as duas garotas em seus vestidos mais tarde. Depois de pegar as informações de Lilina e Misuke, a mulher vai embora, dizendo que entrarão em contato mais tarde após a cerimônia. Depois disso, o casamento finalmente começa, com Shoichi e sua esposa, Mari, parecendo deslumbrante diante de um salão cheio de familiares e amigos. O funcionário do ministério encarregado deles, Ito, sobe ao palco e faz um discurso exaltando o sistema e como estava feliz de ver o casal junto. Depois, um vídeo é exibido na tela grande mostrando o passado de Shoichi e Mari, e como eles tinham crescido ao longo dos anos. Isso deixou Yukari deprimido, que se perguntou como, se ele se casasse com Lilina, todas as suas memórias com Misuke seriam apagadas como se não fossem nada. Por outro lado, Lilina está de olhos arregalados e encantada ao ver o belo vídeo, pensando em como o casamento é uma bênção. Quando Mizuki menciona isso, Lilina se vira para ela e agradece por ser uma amiga incrível, já que outras pessoas da escola começaram a falar com ela, e ela devia todas as suas amizades e mudanças de personalidade a Misuke e Yukari. Mais tarde, a cerimônia de casamento finalmente chega ao fim, e as pessoas se reúnem do lado de fora para a jogada do buquê. Então, Yukari percebe que deixou seu telefone no salão de casamento e vai buscá-lo, deixando Lilina sozinha, e quando vai recuperá-lo, encontra Misuke derrotada e deprimida, sentada no chão, chorando muito. Yukari fica nervoso e pergunta como poderia ajudar, e Misuke pede se ele poderia dizer que a amava, mesmo que estivesse mentindo descaradamente. Ao ouvir isso, Yukari fica fora de controle e começa a beijar Misuke apaixonadamente, o que Lilina vê acidentalmente enquanto tenta procurá-los. E volta pra todos sem dizer uma única palavra. Naquela noite, Yukari pensa em como, quando estava beijando Misuke, ele sentiu que tudo estava certo, mas tudo estava errado ao mesmo tempo. E ele se sentiu culpado depois que voltou para casa. Naquele momento, ocorreu-lhe como Misuke poderia estar mais próxima dele no espaço, mas os dois não poderiam estar mais distantes. Após anos ansiando por ela, Yukari havia conquistado Mizuki, mas agora era forçado a deixá-la de lado como um mau hábito. Na manhã seguinte, ele sofre outro choque quando os pais de Yukari e Lilina informam que as duas famílias iriam para as águas termais e um hotel para uma pequena escapada. Isso deixou Lilina e Yukari constrangidos, que ainda não tinham falado sobre o beijo secreto entre Yukari e Mizuki. Seus pais dizem para eles saírem e explorar a cidade,
mas Lilina não consegue tirar da cabeça a imagem de Yukari beijando Misuki. E enquanto os dois se sentam e apreciam a comida, ela percebe que nada vai acontecer se ela continuar pensando nisso, e decide aproveitar seu tempo. Naquela noite, quando voltam para o hotel, seus pais os surpreendem ao fazê-los dividir um único quarto como um casal em breve. Quando sobem para o quarto, Yukari entra em pânico e garante a Lilina que não a tocaria de forma inapropriada e que os dois poderiam ter camas separadas. Lilina diz a ele que tinha esquecido sobre a trégua deles e que tinha escolhido perdoá-lo. Mais tarde, as famílias jantam e tudo está bem, com a mãe de Lilina agradecendo a Yukari por se tornar parte da família deles, já que agora tinha Kairi e Chisato para passar o tempo. Isso lisonjeia Yukari, que mais tarde sai para dar um mergulho nas fontes termais, pensando em como era refrescante e chique ter uma fonte termal só para si. Logo, Lilina entra na fonte do outro lado da divisória e os dois começam a conversar. Ela pergunta o que Shu quis dizer com parceiros destinados, mas Yukari não fazia ideia. Ele junta suas duas células cerebrais e diz que na escola primária, Misuki deve ter sido sua parceira destinada, já que tudo o que ele tinha feito era para estar com ela, incluindo seu senso de moda, confiança e amigos. Antes que possam continuar a conversa, Yoshiro aparece com o velho de Yukari segurando uma toalha sobre suas partes e os dois homens se juntam a Yukari nas termas. À noite, Lilina se levanta e, para a decepção de Yukari, ela não o assalta, e em vez disso diz que quer ter uma conversa com ele. Quando perguntado se Yukari deveria acender as luzes, Lilina recusa e diz que suas palavras não se formariam se ele acendesse as luzes. Yukari começa a tagarelar, mas Lilina o interrompe e abruptamente diz que ele deve escolher Misuki ao invés dela, deixando-o sem palavras. Então, ela confessa a Yukari que, antes de conhecer os dois, ela nem se lembrava do jeito que vivia sua vida, e principalmente só estudava ou ficava reclusa. No entanto, tudo mudou depois que conheceu os dois, e sua vida toda deu uma reviravolta vertiginosa. Ela ficava entusiasmada em passar o dia com eles e falar sobre coisas divertidas, indo dormir feliz. E nos dias em que não se encontravam, ela anotava todas as coisas notáveis que aconteciam para poder compartilhar com eles no dia seguinte. Por causa de Misuki e Yukari, ela também fez um monte de novos amigos na escola, que lentamente, mas seguramente se abriram para ela depois que sua personalidade se tornou mais acessível. Portanto, ela argumentou, mesmo que Yukari e Misuki não estivessem destinados a se casar, os dois mereciam uma chance de felicidade estando juntos. Além disso, ela foi à biblioteca e fez sua lição de casa sobre o sistema de casamento, dizendo a Yukari que não haveria penalidade para ele se ele e Lilina mentissem sobre não se darem bem e dissessem que se odiavam. Inicialmente, o ministério tentaria convencê-los do contrário, mas logo desistiria após o aconselhamento não funcionar e os dois sairiam ilesos em aproximadamente meio ano. Após meio ano, eles poderiam sair do aviso e nunca mais seriam combinados novamente, que era o mesmo truque que Misuki teria que fazer com seu marido designado para que pudesse ficar com Yukari para sempre. No entanto, Yukari começa a chorar ao ouvir tudo isso, argumentando que não queria fingir odiar Lilina por meio ano, mas Lilina o convence a seguir seu plano depois de derramar algumas lágrimas suas, dizendo como isso certamente a magoaria, mas a dor seria equilibrada por todas as boas memórias que ela tinha conseguido. Recentemente, ela diz a ele que estaria ao lado de Yukari, mesmo se eles não fossem designados um para o outro. Então, Lilina surpreende Yukari ao dizer que tentaria se apaixonar por seu próximo marido designado. Mas ela não queria errar nas coisas simples, como segurar as mãos e beijar. Então ela pergunta a Yukari se poderia praticar com ele, ao que ele sorri e concorda. Os dois começam a se beijar, e embora seja estranho no início, fica quente enquanto suas línguas brigam pelo domínio e estão a segundos de arrancar as roupas um do outro. Oh merda! Lá vamos nós de novo. Depois Yukari fica confuso sobre seus sentimentos, porque se o que sente por Lilina não era amor, então ele não tinha ideia do que o amor realmente era. A tensão permanece intensa mesmo depois de chegarem em casa, e quando Chisato tenta fazer Yukari ir ao ensaio de noivas que Lilina e Misaki estavam fazendo, ele se recusa e decide não ir, apodrecendo em sua cama. É então que Yusuke aparece em sua casa com um presente de agradecimento de seu pai por ter comparecido ao casamento de Shoichi, e ele pergunta a mesma coisa sobre por que ele não estava lá para apoiar as duas gatas. Yukari apenas responde que machucou Misaki e Lilina, e não tem ideia de como ser justo com ambas, e então pergunta a Yusuke se ele já mentiu para as pessoas para manter a paz, o que ele afirma. Yusuke dá-lhe uma dose de realidade e diz que ele não precisava se esforçar para ser justo com Lilina e Misaki, já que as duas só querem ser reconhecidas por ele, dizendo que se ambas o amam, seria tão fácil fazê-las felizes quanto foi magoá-las, então ele deveria seguir seus verdadeiros sentimentos. Isso dá ao virgem indeciso um impulso de confiança muito necessário, e Yukari sai correndo do quarto, agradecendo a Yusuke enquanto corre para a sessão de fotos para encontrar Misaki e Lilina. Enquanto corre, ele pensa sobre como pode ter amado Misaki, mas também amou Lilina, já que as duas garotas o ajudaram em diferentes fases da vida, e não era justo com nenhuma delas ter uma mentalidade de tudo ou nada quando se trata de amá-las. Enquanto isso, Lilina revela o seu plano para Misaki, que o descarta dizendo que era impossível.
Quando Lilina pergunta a ela por que não era possível, ela permanece calada e diz que não poderia contar nem para Lilina, nem para o Kari, já que Misaki amava os dois profundamente. Ela então diz que Lilina é a esposa perfeita para o Kari, mas Lilina a confronta e diz que isso não poderia ser a extensão de seu amor por o Kari, e acusa Misaki de mentir, que força um sorriso falso e diz que mesmo que estivesse mentindo, ela transformaria isso em verdade para que o Kari e Lilina pudessem ficar juntos. Então, Misaki é levada para ver seu traje de casamento, e as duas começam a posar para a sessão de fotos, ficando tristes quando são instruídas a sorrir como se a pessoa amada estivesse ao lado delas. Neste momento, o Kari entra correndo no salão, tendo pensado o tempo todo em como ele amava tanto Lilina quanto Misaki, e Lilina diz que as meninas estavam esperando por ele. Ele diz a Misaki que ela estava extremamente linda, o que a faz derramar lágrimas, pois não sabia o quanto queria ouvir essas palavras de Ukari. Então, Lilina o convida para tirar fotos com as duas, o que ele aceita, enquanto pensa no caminho incerto e nas possibilidades interessantes que aguardavam os três. Isso é tudo para o vídeo de hoje. Se você assistiu até o fim, comente abaixo. Trisal mais problemático do mundo.